E hoje eu quero falar rapidamente, porque é ceia. Eu quero falar sobre essa grandiosidade de Jesus, porque Jesus é grande. Nós precisamos de revelação sobre Jesus. E Jesus nos convida hoje para participar da sua mesa. Você já teve mesa importante? Sim, mesa, uma casa importante que você foi convidado para estar. Mas eu quero dizer para você que esta é a mesa mais importante que existe. É a mesa do Senhor. Você como filha, como filho, foi convidado a participar da mesa do Senhor. E lá em 1 Coríntios, Paulo, apóstolo, 1 Coríntios 11, 25, Paulo diz assim, na verdade, se você puder, deixa o 25, mas era o 23, mas eu vou ler a partir do verso 25, que diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, essa palavra ceado, ela é chique, né? A palavra é jantado, comido. Tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Por isso que a ceia é um memorial. Porque todas as vezes que vocês comerdes do pão e vocês beberem do cálice, sabe o que vocês estão fazendo? Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele virá. Jesus virá buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Pode assentar um pouquinho, glória a Deus. Eu quero aproveitar esse texto que nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu participo da ceia do Senhor já faz 46 anos. E não enjoei não, alguns de vocês já enjoaram. 46 anos que eu faço parte da ceia do Senhor. Porque Jesus, Ele diz que quando nós participamos da ceia, nós estamos trazendo Ele à memória. Por isso que a ceia é um memorial. Diga comigo, a ceia é um memorial. A ceia é um memorial. É um memorial. E Jesus fala para não lembrar do Pai e nem lembrar do Espírito Santo, para lembrar dele, em memória de mim. Por quê? Porque você sabe, nós como cristãos, nós servimos um Deus único. O Deus único. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, servimos um Deus único. Mas esse Deus que é único, Ele se manifesta de uma maneira tríplice em 3 pessoas. Esse Deus que é uno, Ele se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Agora, esse Deus que nós servimos, Ele é uno. Por isso que os teólogos vão dizer assim, que Ele é uno em essência e tríplice em manifestação. Então você vai perceber que no Antigo Testamento, quem mais se manifestou foi o Pai. Não é verdade? Você vê que no Novo Testamento, quem mais se manifestou foi Jesus. Nós estamos na era do Espírito, na era do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio para quê? Para glorificar Jesus. Então a ceia, Jesus disse, olha, na ceia vocês lembram de mim. Então nós podemos dizer que a ceia é cristocêntrica. A ceia aponta para Jesus, para a gloriosa presença de Jesus. E eu vou dizer para você sem medo de errar, a maior necessidade da igreja cristã hoje é compreender quem é Jesus. Quem é Jesus? Pedro, lá atrás teve uma revelação. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A maior necessidade nossa hoje é de compreender o quão glorioso Jesus é, o quão poderoso Ele é, o quão soberano Ele é, o quão supremo Ele é. Ele está acima de tudo, de todos. Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o bom pastor, Ele é a
porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é glorioso, Jesus é maravilhoso. E quando nós nos reunimos como igreja, como estamos hoje, aí é que esse Jesus que é glorioso, que é poderoso, que é soberano, aí Ele se manifesta ainda mais. Porque o Cristo que está em você é o mesmo Cristo que habita em mim. E quando nós nos reunimos no mesmo lugar para adorá-lo, há uma expressão multiforme dessa graça de Deus. Por isso, meu irmão, você não pode deixar de participar do culto público. Eu sei que alguns de vocês só vêm no dia da ceia, mas se está vindo no dia da ceia, continua vindo. Porque o pior é aqueles que não vêm nem no dia da ceia. Tem gente que só vem no culto da ceia, mas você não sabe o poder que tem quando a igreja se reúne. Porque uma coisa é você ter um momento a sós com Deus, e todos nós temos sozinho no nosso quarto secreto. Mas outra coisa é quando nós nos reunimos, todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Quando eles se reúnem, há uma grande unção, há um grande transbordar, há algo maravilhoso que acontece. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Jesus, ele é poderosíssimo. E eu quero falar rapidamente, porque nós vamos participar da mesa, sobre algumas razões porque Jesus é grandioso, porque Jesus é glorioso. Jesus é grandioso quanto à sua origem eterna. Jesus, ele sempre existiu. Eu sei que alguns acreditam que Jesus começou a partir de Maria. Não, Jesus sempre existiu. A palavra de Deus diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por Ele. Então Jesus, ele nasceu em Maria na sua face humana, mas Jesus é eterno. Jesus esteve sempre com o Pai. Jesus, um dia ele se encarnou, há 2000 anos atrás, ele se tornou a forma humana, mas Jesus não nasceu há 2000 anos atrás. Jesus sempre existiu, ele sempre foi coigual a Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus, ele tem as mesmas qualidades de Deus. Jesus sempre existiu. A segunda coisa, porque Jesus é glorioso, é quanto ao seu nascimento. Jesus é grandioso porque o nascimento de Jesus foi sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque Jesus, que é Deus, tendo os atributos de Deus, tendo o poder de Deus, todo poderoso, um dia esse Jesus glorioso, que criou todas as coisas, se tornou uma célula e foi colocado num ventre materno. E a Bíblia diz que ele se humilhou sobremaneira. Jesus se tornou a forma humana. Jesus parecia tanto humano, tão igual aos homens, que Judas Iscariotes, para distingui-lo, para trair, teve que dar um beijo para falar: é o que eu beijar que é Jesus. Mas a Bíblia diz que esse Jesus que teve um nascimento miraculoso, esse Jesus um dia voltará. Mas ele não voltará mais sentado num jumentinho, ele não vai agora mais vir no estado de humilhação. Pelo contrário, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, foi glorificado e virá um dia sentado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. A ponto do apóstolo João, quando lá no Apocalipse capítulo 1, quando João, o apóstolo, ele tem a visão do Cristo glorificado. João, aquele apóstolo que vivia debruçado em Jesus, que gostava dos afetos de Jesus, quando ele vê esse Jesus com os cabelos brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, a sua boca como saindo uma espada, diversos talares, João caiu como morto de ver a glória de Jesus. Nós precisamos conhecer mais Jesus, irmãos. A sua maior necessidade hoje é conhecer Jesus. A terceira coisa importante sobre Jesus é quanto à sua vida perfeita. Jesus é a expressão de Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quando Jesus viveu aqui nesse mundo e se encarnou, se tornando uma figura humana, Jesus se tornou como um homem qualquer. Porque até então
Jesus, ele não tinha forma humana. Jesus, ele tinha forma divina. Mas quando ele veio nessa terra, ele se tornou homem. E Jesus se tornou 100% homem e 100% Deus. Jesus, antes da encarnação, ele era 100% Deus. Só Deus. Mas quando ele se encarnou, no seu nascimento em Maria, ele se tornou 100% homem. Homem. Hoje Jesus, talvez você não saiba, é 100% homem e 100% Deus. Por isso que no céu, à direita do Pai, há um homem lá no céu. Ele foi o primogênito, ele abriu o vivo caminho, ele é o primogênito dos mortos, para que nós sejamos os outros irmãos que vamos seguir pelo mesmo caminho dele. Há um homem no céu. Aleluia! Por isso que Paulo, o apóstolo, vai lá dizer em 1 Timóteo 2,5 que há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Há um homem lá no céu, representando eu, representando você, porque o seu nascimento, a sua vida foi perfeita. Jesus, quando viveu nessa terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele se cansou, mas como Deus, ele dá descanso a todos os que creem. Como homem, ele orou, mas como Deus, ele ouve e responde às nossas orações. Como homem, ele chorou. Como Deus, ele enxuga as nossas lágrimas. Como homem, ele foi tentado, mas como Deus, ele nunca pecou. Como homem, ele entrou em Jerusalém sentado num jumentinho. Como Deus, ele virá sentado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos aplaudir esse Jesus, aleluia, aleluia. É maravilhoso. A outra razão porque Jesus é glorioso, a quinta razão, é porque Jesus é grandioso quanto ao seu poder sobrenatural. Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia Sagrada, ela diz que quando Jesus acabou de proferir as palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Jesus, quando veio, ele era a luz do mundo, e ele deixou seus escritos, a Bíblia Sagrada, os evangelhos, para que nós não andemos mais em trevas. Porque quando a gente recebe o evangelho, a gente recebe o ensino de Jesus, e receber o ensino de Jesus, a gente fica iluminado por ele. Eu não sei se vocês gostam de ouvir pessoas sábias, filósofos, sábios. Tem tanta gente sábia hoje com vídeos no YouTube. Tem pessoas que foi formada em Harvard, tem pessoas que são formadas na USP, tem pessoas que têm tanta sabedoria humana, mas não conhece 1% do que você conhece de Jesus. São sábios, muito sábios segundo esse mundo, mas não tem uma revelação, uma gota de revelação de Jesus. Porque um dia, esse Jesus chegou até nós, nos encontrou, tirou o véu dos nossos olhos, tirou a escama, e hoje nós podemos vê-lo, saber que ele é o único Salvador, que ele é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Oh, aleluia! É maravilhoso isso. Aleluia! Um sexto motivo e penúltimo que Jesus é grandioso quanto ao seu sofrimento sacrificial. Os grandes homens que passaram nesse mundo, eles foram avaliados por suas vidas. Mas Jesus foi conhecido acima de tudo por sua morte. A expiação de Jesus é a corda escarlate que percorre toda a Bíblia. A explicação de Jesus começa no Gênesis ali, é uma
cordão vermelho de salvação que o Senhor prometeu que pisaria na cabeça da serpente. Então, a morte de Jesus ela é falada em toda a Bíblia. A sua morte foi profetizada no Jardim do Éden, a sua morte foi tipificada ali no Velho Testamento, e na Bíblia há 255 versículos que falam sobre a morte de Jesus, que viria o Messias e que tiraria o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, sabe por quê? Porque lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse, está pago, está consumado, a palavra grega, tetelestai, está pago, a nossa dívida foi totalmente paga. E hoje diante do Pai não há condenação, não há culpa, não há medo, porque não temos mais nenhuma dívida diante do Pai. Uma das piores coisas na vida, irmãos, é ter dívida. Alguém aqui deve alguma coisa? Não precisa levantar a mão, não. Ter dívida é ruim, e principalmente se você não tem dinheiro para pagar a dívida. É a verdade ou não é? Já aconteceu de ter uma dívida e você ir perto da pessoa e a pessoa dá uma olhadinha e você fala, eu sei o que ele deve estar pensando. É horrível. E se você deve para sua mulher, piorou muito. E se você dever para sua sogra, também não é bom. Para o seu cunhado, é ruim. Mas a sua dívida era a pior de todas. Era uma dívida para com Deus. Por isso que muita gente pensa que é salva do diabo. Não, você não foi salvo do diabo. Você foi salvo da ira de Deus. Quem não tem Jesus está debaixo da ira e vai pagar por cada um dos seus pecados. Agora, quando Jesus morreu na cruz por nós e nós aceitamos o sacrifício dele, todo escrito de dívida que era contra nós foi pago, foi cancelado. Não devemos mais coisa alguma. Por isso que tem pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, eles têm medo do juízo final. Por quê? Olha, será que no juízo final, quanto que eu vou ter que pagar? Não, Jesus já pagou. No dia do juízo final, você vai ser julgado, não para ser salvo ou não, porque se você está em Cristo, você já é salvo. Você vai ser julgado no tocante a galardão, recompensa, o que você fez com a sua vida. Aí uns vão receber mais, outros vão receber menos. Mas no tocante ao pecado, todos os nossos pecados foram pagos. Não é motivo, pastor Fernando Lira, de dar graças a Deus que todos os nossos pecados? Ou você acha que você vai participar na ceia por que motivo? Vou participar na ceia porque essa semana eu tive um bom comportamento. Eu não briguei com ninguém no trânsito, não xinguei nenhum motoqueiro, fiquei em paz, então eu sou digno. Não, filho, filha. Você vai participar da ceia e ele te convida a participar. Por quê? Porque ele já pagou todos os seus pecados. Inclusive aqueles que você ainda vai pecar. Aí alguém aqui pode pensar assim, já que ele já pagou o que eu vou pecar, então eu vou pecar. Isso é uma prova que você não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo não quer viver em pecado, quer viver em santidade e consagrado a Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? E por último, para a gente participar da ceia, que essa pregação está muito longa, Jesus é grandioso quanto à sua volta. Ele vai voltar. Por isso que 1 Coríntios 11, 26 diz assim, porque todas as vezes que vocês comerdes o pão, e nós vamos comer o pão, e vocês beberem do cálice, e nós vamos tomar o suco de uva, vocês anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, e Ele virá. Essa é a maior esperança da igreja. A maior esperança da igreja é que Jesus virá buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Uma igreja gloriosa, não é uma igreja qualquer, é uma igreja que há glória.
Uma igreja que tem unção, uma igreja que tem o brilho de Jesus, uma igreja que tem fome dele, uma igreja gloriosa sem ruga, porque tem muita igreja que for velha. Porque ruga fala de quê? Velhice. Tem igrejas que vão ficando velha, mas o Senhor vem buscar uma igreja sem velhice. Por quê? A velhice aponta para a morte, porque quem tem ruga está apontando que as suas células já não estão recuperando, que você está morrendo. Agora, uma igreja com ruga é uma igreja que está morrendo. Uma igreja com ruga, mas a Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja gloriosa e sem ruga. Eu às vezes olho no espelho, eu fico vendo uns negocinhos que não tinha antes. Dá para tirar? Mas eu fico falando, não, eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Oi? Eu vou morrer. Porque ruga aponta que as células não estão mais regenerando. Agora, Jesus não vem buscar uma igreja morta. Jesus não vem buscar uma igreja que está morrendo. Por isso que avalie se a fome que você tem por Jesus hoje é maior ou menor da fome que você tinha há 10, 20, 30 anos atrás. Essa semana, na quarta-feira, eu ministrei aqui na capacitação sobre a plena satisfação de servir a Deus. Tinha gente que tinha satisfação de servir a Deus, mas perdeu. Ficou velho. Estou falando velho de idade não. Velho porque ele agora serve a Deus com a unção de ontem. Mas não, Deus não tem unção para você de ontem para hoje. Deus tem uma unção fresca para você hoje. E vou dizer para você, Jesus, o que passa em ruga mesmo para sair? Não, botox não. A Joana não veio hoje. Jesus tem um produto que eu não sei se é botox, se é pó de arroz, o que é, não sei nem se usa pó de arroz aí. Jesus tem um elixir, um botox que passa, que você fica jovial. Uma harmonização facial que Jesus tem para você. Quando você tem fome dele, sede dele, desejo de buscar ele, Jesus vem e te faz uma cara limpa, uma cara nova para a glória dele, porque ele vem buscar uma igreja gloriosa sem ruga. Aleluia! Aleluia! Pastor, e quando que eu tenho ruga? Quando você fica assim, ó, do jeito que você está aí, não dá um amém, não dá um glória a Deus, virou um religioso, virou um fariseu, isso aí é ruga. Ah, mas eu só tenho 19 anos, mas você está cheio de ruga. E nós aqui, uns velhinhos que passou dos 60, glorioso, buscando a Deus, glorificando a Deus. Então, para Deus não é a idade biológica, é a sua idade espiritual. E sua idade espiritual fala de quê? Fala da sua fome, da sua sede, do seu desejo de buscar a Deus. A igreja de Éfeso, a igreja que era a igreja modelo, que era a igreja que Paulo dizia, você quer as revelações de Deus? Vá lá em Éfeso, lá em Apocalipse, olha a igreja depois de 30 anos. Olha, tenho contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Você não me ama como vocês me amavam antes. Você não tem a paixão que você tinha como tinha antes. Nós não queremos ser uma igreja envelhecida. Queremos ser uma igreja de velhos. Pessoas velhas. Quantos velhos nós temos aqui nessa manhã? Ninguém levanta a mão. Só tem novo. Queremos uma igreja de pessoas velhas, porque uma igreja de pessoas velhas fala uma igreja sólida. Tem gente aqui, ó, Paulo tem mais de 30 anos. O Wilson, quando vem, tem quantos anos aqui? É isso aí que ele acabou de falar agora. Nós só vamos ser uma igreja velha, nós vamos envelhecer juntos, sim ou não? Vamos ficar velhos juntos, mas nós vamos ser uns velhos aqui ranziza, uns velhos que dizem assim, que nem passei esse vídeo para vocês há 20 anos atrás, a gente falava, é essa igreja que nós queremos ser?
A igreja de velho, de pessoas assim que só conta, em 1929 eu tive uma experiência com o Espírito Santo, em 31 eu fui para o encontro. Não, filho, nós queremos ser uma noiva do Senhor, uma igreja de gente velha, mas que ama a Deus de todo o coração. Essa é a igreja que Jesus vem buscar, uma igreja gloriosa. Por isso avalie se o seu desejo por Deus, por esse Jesus glorioso, grandioso, ele aumentou ou diminuiu? Minha esposa fez um elogio para mim agora quarta-feira que eu quase nem almocei. Eu preguei sobre a plena satisfação de servir a Deus. Eu sirvo a Deus já faz 48 anos. Não parece, né? E ela falou, olha, você pregou sobre satisfação de servir a Deus, e eu vejo em você o mesmo prazer de servir a Deus quando você cuidava dos jovens lá em Santo André da Igreja Batista. Mas muitos começam muito bem, cheio de fogo, cheio. Mas com o tempo vai se esfriando, vai se apagando. Mas a igreja gloriosa que Jesus vem buscar e Ele vem buscar, é uma igreja apaixonada por Ele. É uma igreja que é apaixonada por Jesus. Eu falo para minha mulher, eu sou apaixonada por você. Mas tem uma pessoa que eu sou mais apaixonado. Apaixonado pela Bíblia Sagrada. Ter fome de ler a Bíblia Sagrada. Apaixonado na hora de adorar a Deus. Esse aqui é o meu melhor momento da vida. Adorar a Deus. Eu nasci para adorar a Deus. E vou dizer outra coisa para vocês. Apaixonado por vocês, de estar aqui com vocês nesse domingo também, estar com a igreja. Essa é uma hora alegria. Uma igreja apaixonada. Fica de pé.